Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Você está aqui na nossa exposição bíblica puritana, que é justamente o nosso programa que nós nos dedicamos à exposição da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Mas isso com base na teologia puritana, em especial na teologia puritana inglesa. Permita-me fazer um convite para você. Eu gostaria de convidá-lo de forma pastoral, inclusive de forma sistemática, para que você se junte ao nosso grupo oficial, no nosso canal oficial do Ministério Cinco Solas, no Telegram. O link, o endereço do link para o acesso está aí na sua tela. É t.me/5 solas oficial. E, meus amados, neste grupo do Telegram, nós temos diversas salas de aula, onde nós abordamos matérias da fé reformada, sempre com enfoque na tradição puritana. Nós temos chats com uma interação entre os membros, os professores. Nós temos, inclusive, a possibilidade de um discipulado individual dedicado realmente de forma completamente online para grupos separados, né? Então, se você é homem, você faz o seu discipulado comigo. Se você é mulher, você faz o seu discipulado com a minha esposa, a irmã Kate, onde nós iremos fazer uma tutoria para o seu crescimento espiritual, você adquirir mais conhecimento teológico reformado, de tradição puritana, enfim. É uma bênção, eu aguardo você por lá. Hoje nós iremos dar continuidade aqui, como fazemos aos domingos, justamente na exposição bíblica puritana que temos considerado e temos feito no livro de Gênesis. Então, hoje, a perícope que nós iremos nos deter é em Gênesis capítulo 8, versos 1 a 5, o qual eu quero expor aos irmãos, às irmãs e a você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, sobre a temática O Memorial de Deus, a fidelidade da aliança em meio ao juízo. E eu tenho um sumário daquilo que nós iremos abordar hoje, como você pode observar, justamente aí na sua tela. Nós temos 8 itens. Nós vamos fazer aqui o contexto histórico e a autoria do livro de Gênesis. Nós iremos falar um pouco sobre o que nós já vimos até aqui no item 12, é um resumo daquilo que nós já estudamos. No item 3, nós iremos tratar do tema principal dessa perícope, que é o Zacar, em hebraico, que é memorial, este Zacar da aliança. No item 4, nós iremos nos debruçar, com a graça de Deus, nos principais conceitos que estão presentes nessa perícope. No item 5, vamos falar dos principais fatos que ocorrem justamente nesses versículos 1 a 5 do capítulo 8 do livro de Gênesis. No item 6, nós vamos fazer uma prévia daquilo que nós iremos expor na próxima perícope. No item 7, temos as aplicações e no item 8, os nossos agradecimentos. Então, esse aqui é o nosso sumário do estudo de hoje, tá? Vamos fazer a nossa leitura bíblica, que está justamente em Gênesis capítulo 8, versos 1 a 5, e os irmãos já sabem, eu uso a versão ARA, ao meio da revista atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias.
No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Palavra do Senhor, graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, louvado e santo seja o teu nome. Nós te louvamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos. Te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos olhos também, para que possamos ser praticantes da Tua Palavra e não meros ouvintes. Leva a nossa mente cativa à Tua Palavra, Senhor. Não permita que nenhuma heresia seja ensinada ou aprendida aqui, nesta exposição bíblica. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando aqui, como os irmãos já sabem, o livro de Gênesis, que é o livro dos começos. Aqui nós temos todo o relato bíblico feito por Moisés, de que forma o Senhor Deus criou os céus e a terra, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. A autoria, conforme a tradição judaico-cristã, bem como os documentos e evidências arqueológicas que nós temos, é justamente de Moisés, bem como o próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, onde ele diz que este livro foi escrito por Moisés. Então temos o testemunho do próprio Senhor Jesus. E este capítulo 8, como um todo, dando aqui um arcabouço geral, ele serve como um ponto de inflexão nesta narrativa do dilúvio que nós estamos aqui aprendendo. Ele vai marcar, este capítulo 8, uma transição teológica, exatamente entre o juízo universal de Deus sobre a depravação total da humanidade, justamente do outro lado, nós teremos esta preservação pactual e soberana da quem ele elegeu para esta preservação, que foi Noé e sua casa. E depois da semente de Noé, especificamente da semente de Sem, nós veremos posteriormente, em perícopes mais à frente, em capítulos mais à frente, a figura do patriarca Abraão, que é da semente de Noé, especificamente do filho Sem, que vai gerar os semitas. A nossa última exposição, que foi uma perícope do capítulo 7, nós observamos justamente a consumação deste terrível juízo do Senhor, terrível e justo, por conta da perversidade, do pecado, da iniquidade, da impiedade do ser humano à época, que não se arrependeu, nada obstante a pregação de Noé, profeta do Senhor, boca de Deus naquela geração, e que estava cheio do Espírito de Cristo. Então este juízo se consubstanciou da forma que as águas prevaleceram sobre toda a terra por 150 dias. E estas águas, nós já estudamos, foram oriundas tanto dos céus, como uma copiosa e poderosa chuva, quanto também do rompimento das fontes do abismo, do interior da terra. Essas fontes se romperam e transbordaram e contribuíram para esta inundação, para este dilúvio, juntamente com as águas da chuva. E nós observamos no capítulo 7 para trás que tudo que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu, justamente demonstrando-se a santidade de Deus, punindo de maneira justa a impiedade e o pecado do homem. Contudo, por graça, Noé e sua família, os que se achavam com ele na arca, eles foram preservados. Eles foram selados
dentro desta arca para proteção e preservação pelas mãos do próprio Deus, é o que vimos no versículo 16 do capítulo 7. Ou seja, meus amados, nós já aprendemos que Noé e os que com ele estavam na arca estavam seguros, flutuando sobre as águas da morte. Meus amados, chegando ao nosso capítulo 8, esta perícope, o tema principal desta perícope é o Zacar, que em hebraico é o memorial, é este memorial da aliança. O tema central é a fidelidade pactual de Deus. O texto, ele vai se iniciar justamente com uma das as frases mais importantes aqui da narrativa do dilúvio, porque vai tratar justamente da salvação de Noé. A frase é: "E lembrou-se Deus", no versículo 1. Na teologia reformada, a gente entende que isto não é um lapso da lembrança de Deus, como se Deus fosse um ser humano falho. Não, nós sabemos que Deus é onisciente, é imutável, portanto, jamais se esquece de absolutamente nada. A palavra hebraica zakar, neste sentido específico, ela não significa uma recordação de forma que aponte o esquecimento de Deus, ou seja, uma recordação cognitiva. Não, longe disso. Mas é o lembrar-se para agir. É um termo pactual, é um termo de aliança. Deus se lembrou de Noé porque ele, o Senhor Deus, ele se lembrou de sua própria promessa. Porque a palavra do Senhor não pode falhar, nem pode faltar. Então Deus recordou-se no sentido de que tinha em sua mente santíssima a sua palavra, a sua promessa, da sua graça, da sua aliança, que nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Então, o tema aqui é: Deus age soberanamente para salvar o seu povo com base em sua própria fidelidade. E aqui nós temos um princípio puritano muito importante. A única coisa que move, meus amados irmãos, o coração de Deus de maneira definitiva é justamente o amor do Senhor Deus por sua própria palavra, por seus próprios atributos. Deus ama a sua palavra, Deus ama os seus atributos, Deus ele zela por sua santidade, pela sua soberania, e isso move o coração de Deus. E é isso que move os decretos divinos de Deus. Então é por isso que nós sempre oramos ao Senhor, fazendo os nossos pedidos, mas requerendo a Deus que Ele faça a sua santíssima vontade, porque em última circunstância é isso que Ele vai fazer, porque é isso que move os seus decretos. Os principais conceitos do capítulo, nós temos aqui o memorial da aliança, no versículo 1, que é a ação de Deus baseada em sua fidelidade pactual, que é a palavra zakar, hebraico. Nós temos aqui a soberania sobre a criação, que é o versículo 1b, é que Deus usa causas secundárias, por exemplo, o vento, o ruach, para cumprir os seus decretos. Nós temos aqui a cessação da ira no versículo 2, o mesmo Deus que ordena o juízo é aquele que soberanamente o detém, da maneira, no tempo e usando os meios que ele quer. Depois aqui no versículo 4 nós temos o repouso da arca, que é a segurança, o descanso, encontrado somente justamente nessa provisão divina, a arca, né? Em meio ao caos. E no versículo 5 nós temos a esperança emergente, os cumes dos montes como o primeiro sinal visível da recessão do juízo e o início de uma nova criação. Então essas aqui são as principais temáticas
desta perícope: o memorial da aliança, a soberania sobre a criação, a cessação da ira, o repouso da arca e a esperança emergente. Agora vamos aos fatos principais aqui da perícope. No versículo 1a, nós temos: e lembrou-se Deus de Noé. Como nós mencionamos, este é o motor da salvação, é a engrenagem da salvação. Noé estava na arca há meses, aparentemente em silêncio. Nós não temos aqui registros da oração de Noé, súplicas. Não temos, apenas a sua obediência total. Perceba, a salvação ela não é iniciada pela fé de Noé. Embora as Escrituras nos demonstrem que ele era um homem justo, piedoso e crente. Mas essa salvação ela é de iniciativa soberana de Deus. Deus ele age não porque Noé merecesse alguma coisa, mas porque Deus é misericordioso e soberano. É a doutrina da graça irresistível em ação. Deus prometeu salvar Noé e agora ele está cumprindo sua promessa. A graça é irresistível. Deus cumpre a sua palavra. Aqueles a quem ele elegeu, ele vai salvar. Depois nós temos aqui o versículo B, que diz: e Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas serenaram. Aqui nós temos a providência divina. A palavra vento é ruach, em hebraico, a mesma palavra para espírito, como em Gênesis 1:2. Então, meus amados, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação original, agora o ruach de Deus, ele age sobre essas mesmas águas do juízo para trazer uma nova criação. Perceba que o Senhor Deus ele tem o controle absoluto de tudo, inclusive, por óbvio, dos elementos. O vento não foi um acaso, foi uma ordem divina para iniciar o processo de restauração. O mesmo Deus que criou o vento, que determinou a existência do vento, e que diz agora que o vento soprasse, é o Deus que estava também naquele barquinho no Novo Testamento, juntamente com os apóstolos. O Senhor Jesus, naquela tempestade, ele diz à tempestade, chuvas e ventos, intempéries daquele mar, ele diz: cala-te. É o mesmo Deus todo-poderoso e soberano. Aqui no versículo 2 nós temos: cessaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. O juízo tem um fim determinado. Perceba que nessa dispensação da graça do Senhor, o juízo do Senhor tem um fim, tem um limite. A mesma mão soberana que abriu as comportas dos céus e que rompeu as águas do abismo, agora as fechou por sua palavra poderosa. Isso nos dá um grande ensinamento, meus amados irmãos. A ira de Deus, embora terrível, nessa dispensação da graça, ela é controlada, ela é justa e tem um propósito definido. Deus ele não é um tirano, um déspota raivoso. Na verdade, ele é bom, ele é amor, mas é um juiz reto, que executa a sua sentença e, de acordo com a sua santíssima vontade, a encerra. O único juízo que será eterno é o juízo do final dos tempos, o julgamento final, o inferno. Os ímpios não arrependidos que serão jogados no inferno por conta dos seus próprios pecados, rebeldia e desobediência a Deus, sofrerão um juízo eterno de Deus ali. Ora, este juízo eterno, o juízo de Deus nessa dispensação atual em que nós vivemos da graça, é um juízo limitado, é um juízo temporário.
Demos graças a Deus pela sua bondade. No versículo 3 e 4a, nós temos: e as águas iam se retirando, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram e a arca repousou. Aqui nós vemos todo o processo de como isso aconteceu e a paciência de Deus. A salvação, que foi justamente tornar a terra seca novamente, ela não foi instantânea. Deus, ele opera através de meios e do tempo. Após 150 dias, aproximadamente 5 meses, justamente desta inundação, que vemos aqui no versículo 24 do capítulo 7, elas começaram a diminuir, a minguar. E então o grande evento, a arca repousa. Justamente, é um jogo de palavras intencional. Este repousar significa também ruar, nuar, quer dizer, nuar, bem parecido com ruar, né? E é um jogo de palavras intencional. O nome de Noé, Noar, significa descanso ou repouso. Aquele que foi chamado descanso, finalmente encontra descanso no ar sobre os montes. O nome de Noé em hebraico é Noar. E agora diz que Noar encontrou descanso. A arca encontrou descanso. E a palavra hebraica é Nuar. É o jogo de palavras que nós temos aqui no hebraico. No versículo 4b e 5, nós temos: sobre o monte de Ararat iam as águas minguando, apareceram os cumos dos montes. Meus irmãos, a arca, que é um tipo claro de Cristo, que é o nosso único lugar de salvação, feito de madeira, simbolizando a cruz do Senhor Jesus, que foi de madeira, que nos leva em segurança através do juízo divino, ela não repousa num vale. Não repousa num vale, mas no lugar mais alto, os montes de Ararat. E então, a primeira visão de esperança, os cumes dos montes aparecem. Para Noé, que estava preso ali naquela arca, ter o vislumbre dos picos da terra firme era a garantia visível de que o memorial de Deus que nós vimos aqui no versículo 1, o Zacar, era real. O juízo estava de fato acabando. Glória ao nome do nosso Senhor. Meus amados, concluída esta breve exposição desta perícope, vamos ver o que nos espera mais para frente, que é o gancho para a nossa próxima aula. O fato da arca ter repousado no versículo 4 não significou que Noé poderia sair. Ele ainda teve que esperar pacientemente por alguns meses. Na nossa próxima aula, na nossa próxima exposição, nós veremos a nova criação. Noé envia as aves, a espera paciente pela ordem de Deus. Estudaremos a sabedoria de Noé em não se apressar, mas em esperar ativamente, enviando o corvo e a pomba pela confirmação final do próprio Deus. Isso nós veremos nas próximas lições. Vamos às aplicações que podemos fazer do que acabamos de estudar. Primeiramente, ao não crente. Meu amigo, perceba, a história do dilúvio é um fato histórico. Ela não é uma história com E, ela não é um mito, não. É uma história com H, de fato, mas que aponta para uma verdade espiritual. O juízo de Deus contra o pecado é real, é universal e é inevitável. Você, como os homens da época de Noé, você que não é crente, ou seja, você que ainda está no estado de impiedade, você está vivendo os seus dias alheio a esta realidade. Considere ler Mateus capítulo 24, versículos 38 a 39, para você se aprofundar mais no que eu estou dizendo. Você está vivendo alheio a esta realidade, de que o juízo de Deus contra o pecado é real, é universal e inevitável.
Note que as águas do juízo de Deus estão subindo na sua vida. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele providenciou uma arca para você, meu amigo, minha amiga. A sua arca de salvação é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual você vai ser salvo. Não existe outra religião, outra filosofia, outra ideologia. Não existe santo, santa, ninguém que possa salvar você. A sua arca, assim como a minha arca, é Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Fora de Cristo só há condenação e morte eterna. Dentro de Cristo, ou seja, na arca, há repouso, o nuar em hebraico, e vida. Portanto, meu amigo, minha amiga, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus. É um dos 5 solas, o sola fide, solos Christus. Creia somente em Jesus Cristo. E sola Escritura. Não o Jesus Cristo que você acha que é, ou que te apresentaram erroneamente, mas o Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus das Escrituras Sagradas. Meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, entre na arca enquanto a porta da graça ainda está aberta. É a minha oração para você. Agora, o crente, você, meu irmão, minha irmã, já crente em Cristo Jesus, perceba que talvez você esteja já nesta arca e flutuando em meio a um dilúvio pessoal. As águas da provação, da doença, da perseguição, do problema na família, com os filhos, né? Com o cônjuge, problemas profissionais, psicológicos, de angústia. Estas águas parecem cobrir tudo e são difíceis. Nos trazem medo às vezes, nos trazem ansiedade, muitas das vezes. Às vezes nos trazem depressão, doenças psicológicas. As águas parecem cobrir tudo. Mas perceba, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, você está selado, protegido na arca de Cristo. Embora você não veja a terra firme ainda, mas você está na arca de Cristo. Perceba que Deus se lembra de você. Versículo 1. Ele não se esqueceu de sua aliança firmada no sangue de Cristo. Acredite, meu irmão, minha irmã, não importa o que você esteja passando. O Senhor Deus vai agir no tempo certo. Ele vai se lembrar. Zacar. Deus controla o vento. A mesma ruar, espírito, que o selou, é aquele que controla as circunstâncias que o afligem. A sua provação, as suas dificuldades não estão aquém da vontade decretiva de Deus, nem do poder de Deus. Acredite, tenha esperança de que Ele vai fazer essas águas serenarem. E ainda que, por um momento, isso aos nossos olhos pareça ser impossível, perceba que na arca que é Cristo, no momento de Deus, Ele vai dizer: cala-te, cessem, e nós desfrutaremos a vida eterna na Nova Jerusalém com o nosso Rei, Senhor. Meu irmão, minha irmã, espere o repouso. Versículo 4. A sua segurança não depende de ver os montes, mas de estar em Cristo. A nossa segurança não é aquilo que nós vemos, mas é a segurança de estarmos em Cristo Jesus. Mesmo que no auge da sua provação, no auge da tempestade, mesmo nessa grande problemática, você está seguro nele, em Cristo Jesus. Espere pacientemente que ele dê repouso à sua arca. A esperança, os cumes dos montes, aparecerá não no seu tempo, não na sua vontade, em que pese seja legítimo você assim orar a Deus, mas é no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Por isso sempre peça: Senhor, faça-se não a minha, mas a tua vontade. Meus amados, que esta aula, que esta exposição bíblica tenha servido
ao propósito que nós almejamos, que foi e que é sempre a glória do Deus triuno, para a edificação da sua igreja. Que nós sejamos lembrados da fidelidade da aliança em Cristo Jesus. Meus amados, fiquem com Deus e que a palavra do Senhor habite ricamente nos nossos corações. Você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E você está aqui, aproveitando, desfrutando deste conteúdo do Ministério Cinco Solas. Esta aula, esta exposição, foi elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo IRSP, Instituto Reformado de São Paulo. Fiquemos com Deus e até a próxima exposição bíblica, se Deus assim permitir.